Boa noite, gente. Como a gente estava falando lá no grupo sobre realidades paralelas. Mas antes de falar de realidade paralela, a gente tem que falar de como a gente percebe a realidade. Lá no grupo, as pessoas queriam saber como funciona a realidade paralela, como a gente consegue acessar elas. Eu ouso dizer que a gente acessa elas o tempo todo, a gente circula por elas o tempo todo, só que o ego nosso não deixa a gente perceber. E se tudo é energia, tudo acontece em milésimos. O nosso corpo ele entende de várias formas. Déjà vu, o som nos ouvidos, né? Aquele tim. E como a gente percebe isso, como o cérebro trabalha? No vídeo anterior sobre a ansiedade, eu disse que o cérebro ele trabalha com... Ele coleta imagens desde o teu nascimento e verifica, né, o que aquela imagem significa para você e fica no seu banco de dados de memória dentro do cérebro. Por exemplo, pessoas que perdem a memória, elas geralmente sonham, mas elas não sabem o que aquilo significa porque ela se esqueceu. Mas o subconsciente não esquece. Entendeu? Então a gente chama isso de nosso registro acástico pessoal. Ok. Quando eu perguntei das cores, como você percebe quantas cores tinha naquele degradê, uns responderam 7, outros responderam 9, outros responderam 17, outros responderam 15, uns falaram é cor ou é tom. Uma coisa que vocês precisam entender: cor é tom, tom é nota, tá? Então não existe essa de tom, diferença de tom e cor. Cor é cor. A partir do momento que você consegue perceber a autenticidade e a importância daquela cor, né? Daquele tom, né? E ele se torna verdade e aí ganha um nome de cor. Naquele degradê existem inúmeras infinitas cores, assim como existem inúmeras infinitas realidades. E como você enxerga as cores é exatamente o nível que você responde a si mesmo na forma que você enxerga a realidade. Tá? Quem viu cores de 6 a 7 a 9 são pessoas que são... A gente tem uma leitura de praticidade. O que isso quer dizer? São pessoas que enxergam tudo muito no plano cartesiano, só veem para crer. As que enxergaram muitas cores e não ousaram a dar nomes porque ficou confuso, essas pessoas já têm uma essência de ilimitada, mas elas não deram nome porque por mais que elas sintam que é plural, que é ilimitado, elas não têm o poder sobre essa, não têm consciência sobre essas realidades. Elas só desconfiam. As que falaram categoricamente entre 14 e 17 cores, essas, além de ver as cores ditas normais, né, elas viram as várias possibilidades, as várias facetas dessas cores. Por que eu falei sobre cor? Por que eu usei cor? Né? Porque, primeiramente, isso remonta à história de como o universo foi criado. Porque em Gênesis diz que faça-se a luz, e a luz é branca. Eu vou ler um trecho aqui do livro que eu leio desde os 15 anos e espero que dê para vocês acompanharem e entender. Cumpre, todavia, ter em mente que o tenebroso é o meio do germe, e que o preto, como o yang, tanto fala, é o lugar das germinações. O que são germinações? É aquilo que surge, é aquilo que a gente colhe do externo, se autoanalisa
É aquilo que a gente gera e vai gerando e recebe, né? É o ponto que você ou cocria ou gera, tá? É a cor das origens, dos começos, das impregnações, das ocultações na sua fase germinativa, anterior à explosão luminosa do nascimento. Talvez seja esse sentido das virgens negras, deusas das germinações e das cavernas, como Artemis, da face sombria, mas de rosto pele luminosa. As cores apresentam um simbolismo cósmico e intervêm como divindades em inúmeras cosmogonias. Elas têm papel importante no relato da criação. Mais adiante, no mito, o branco entra em ação sob a forma de pérolas, luzeiros, né? Pontos de luz. E como você vai fragmentando essas luzes, que aí você enxerga a tonalidade das cores e a vida vai tomando forma. Porque dentro do negro, tudo é negro. Dentro da luz branca, tudo é branco. Você não consegue diferenciar nem dentro do branco, nem dentro do negro. Mas quando você começa a usar o fractal, né, você usa vamos dizer, um prisma, né? A luz branca atravessa o prisma no meio de um lugar escuro e você bota contra a luz e a luz ela dá todos os tons da existência. E esses todos os tons começam a refletir nesse escuro e começa a dar as formas. Então é como você percebe essas cores e esses nuances que vai dizer como você percebe a realidade que você está inserido agora. Na Grécia não existe a cor roxo. Desculpa, a cor azul. O azul na Grécia é o roxo. Entendeu? Púrpura, né? Todas as tonalidades do roxo. Tanto para mais quente quanto para mais frio. Né? O azul a gente conheceu depois, a palavra azul, o que fechou o azul em azul. Entendeu? Mas para eles, o azul pertencia à escala do roxo. Assim como em algumas culturas, o vermelho pertence à escala do marrom. O vermelho não é vermelho por ele si. Ele é uma escala do marrom. O vinho é a escala do marrom. Então, quando você fecha, quando você verbaliza, aquele tom é como você dirige a sua vida. Quando você dá nome às coisas, quando você percebe as coisas. Por exemplo, você percebeu um tom, esse tom vira uma cor. Conseguiram compreender? Estou usando a cor como exemplo, mas também pode ser nota musical. Por exemplo, quando você vai fazer um teste de Hertz na internet, umas pessoas escutam um som muito agudo e as outras não escutam um som agudo. O ouvido de algumas pessoas não escutam aquele som específico. Eu já fiz esse teste aqui em casa. Eu e Samuel escutamos um som específico. Minha irmã, meu cunhado e minha mãe e meu pai não escutaram esse agudo específico. Depois vocês procurem ver na internet, é muito bom esse teste de frequência. Então isso é como os seus sentidos são programados a perceber a realidade. Eu gosto de usar um termo muito legal, que eu vou falar agora. A formiga, né? Vocês já pararam para reparar que a formiga ela anda no nosso corpo e vai andando de boa, como se a gente fosse parte do meio, né? Da natureza. Aí você para e pensa, tá? Se eu fosse uma formiga, eu estou andando num ser humano e ela não está ligando, então quer dizer que ela não enxerga a gente como uma coisa prejudicial a ela. Não é verdade? Então a formiga ela anda de boas.
Agora eu paro e coloco esse exemplo para nós na Terra. Quando a gente faz casa em certos relevos e não estuda a gravidade de você estar desmatando e fazendo casa naquele tipo de elevação, ou o fato de você estar acabando com algum lago específico, ou aterrando algum riacho, alguma coisa assim. Existem seres ali. E a gente acha que é o meio, pertence ao meio, é natural. Assim como a formiga, quando sobe em você, ela não vê o ser humano, ela vê o meio. Ela está vendo... Para ela, você é igual a terra, a árvore e o sofá. E o chão. Você faz parte do meio. Jamais ela vai pensar que ela vai te picar ou fazer alguma coisa e você vai matar ela. É dessa mesma forma que a natureza faz com o ser humano. Então, qualquer tipo de enchente, terremoto, vulcão, maremoto, é exatamente isso. É você matando uma formiga. Então, a natureza matando você. Aí, a nossa mídia, né? Nossa, uma catástrofe aconteceu, como o Estado vai reagir a isso? Pode até reagir o Estado, mas aquelas pessoas morreram da mesma forma que a formiga morreu. Então, princípio da correspondência. Tudo que está acima é como está abaixo. Falando assim parece meio frio, mas a natureza é essa. Então, quando você medita e você se conhece e você entra em estado de coerência no seu presente, você percebe que tudo está ligado, que você faz parte do meio. E se tudo está ligado, eu estou coerente, faz parte do meio, então eu sou responsável por essa sabedoria que eu estou carregando. Então eu tenho que prestar mais atenção aonde eu piso, o que eu faço, o que me é dado e como eu reproduzo a minha realidade. Isso estou falando físico, mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu penso, tenho que tomar cuidado com o que eu recebo, sinto e dou e falo. Tomar cuidado com os meus julgamentos, olha a palavra, meus julgamentos, não é do outro. É uma projeção minha da realidade, é uma verbalização minha. Será que aquela pessoa está alcançando o que eu estou dizendo? Será que vocês estão alcançando o que eu estou dizendo aqui nesse vídeo? Eu sei que eu estou fazendo o meu melhor, mas eu não posso esperar que vocês tenham um estalo rápido. Sacou? Então o vídeo, eu estou lançando ele, estou verbalizando, eu estou co-criando algo no meu presente. E eu tenho várias possibilidades, porque vocês são o que? 16 pessoas no grupo? Então eu tenho 16 possibilidades de reações diferentes, de acolhimento diferente. E isso cria o quê? Realidades diferentes. Isso. A realidade paralela são os si. Tá? Vamos lá, agora vamos para a realidade paralela. As realidades paralelas, elas são horizontais. O que quer dizer? Você é um ser cruz. Na vertical, você vai do denso ao mais sutil. Tá? Na horizontal, você está... São todos iguais, né? As suas realidades paralelas. Porém, as realidades paralelas da esquerda são as coisas que você restringiu, né? As coisas que você negou a si mesmo e teve diferentes possibilidades. E na da direita são as coisas que você fez, que você produziu, que você fez, que teve várias consequências, né? Que seguiram vários caminhos. Como que você pula de uma realidade paralela para outra? O tempo todo. O tempo todo. Por isso que você tem a sensação de déjà vu, a sensação de já ter visto aquela situação, tipo, meu Deus, eu já vi essa situação, aí você pulou de uma realidade para outra, tá? Isso acontece o tempo todo. E quando você acordar, tipo agora, eu não tenho noção do que está acontecendo, o cérebro responde com um pim, ou estou olhando para a televisão, daqui a pouco eu vejo uma cor, uma bola, uma esfera de luz. É você.
olha assim, ou você vê um vulto, né? Que muitos acham que são causas espirituais em sua maioria, mas na verdade são realidades paralelas, entendeu? A realidade ela vai mudando porque você está mudando a frequência da sua mente o tempo todo. Quando você começa a meditar para alcançar os planos sutis, igualmente a projeção da luz, olha só a sombra aqui na minha camisa. Quanto mais perto da luz, mais grande, meu Deus, maior é a projeção da sombra. Então, quanto mais perto dos planos sutis, mais perto dos planos densos. Mais consciente das tuas falhas e densidades e desejos egóicos você está. Não existe eu estar aqui na terceira dimensão e ascender para as outras sem também estar enraizando. A árvore, ela cria raiz ao mesmo tempo que ela vai crescendo. É paralelo. É o princípio da correspondência todinho na vida, na realidade. Entendeu? Realidades paralelas é como você percebe a sua realidade atual e como você pula essas energias, essas etapas. São os si. Com certeza já aconteceu com vocês na rua assim, eu tenho que chegar a tal lugar antes que seja 10 horas. Eu tenho que passar aquela pessoa. Eu tenho que chegar antes que o semáforo fique vermelho. Entendeu? Você vai colocando obstáculos para vencer. Mas, na verdade, você está entrando em contato com várias realidades. E que você pode ter vários resultados através daquilo dali. Então, você muda de realidade o tempo todo. Entendeu? Eu recebo vários sonhos assim de amigos meus que têm sonhos e ficam, caramba, tal. A diferença de realidade paralela para vidas passadas é que você pode às vezes acessar uma realidade paralela de uma vida passada. Isso pode acontecer. Às vezes você não acessa a vida passada dessa realidade, mas você acessa de outra. Aí você pergunta, caramba, mas para que isso? Porque o universo, ele é autorregulador. Quando você precisa de algo, ele te envia alguma informação para que você aprenda com aquilo e desenvolva. Compreenderam? Então, parece um papo meio de doido, mas é estado de alerta 24 horas até quando se está dormindo. A realidade é isso. E os insights, e as pessoas que sabem desenhar, e as pessoas que escutam músicas, e as pessoas que têm dons como empatia, telecinesia, pirocinesia, entendeu? Será que a psicologia, quando diagnostica a pessoa como esquizofrênica, será que ela é esquizofrênica mesmo? Ou é um modo da gente poder conter algo que a gente desconhece e não tem ferramenta para trabalhar? Que a gente faz isso. Por exemplo, no vídeo anterior eu falei sobre a ansiedade. Minha prima entendeu perfeitamente como ela pode lidar com a ansiedade dela. Por quê? Porque ela entendeu a energia que ela nasceu predominante. Ela nasceu com a energia masculina. Isso quer dizer que ela é sapatão? Não, energia masculina expansiva, que cocria, que faz, que bota a mão, que produz. Diferente da feminina que restringe, que gera uma ideia, que organiza, administra, a masculina ela vai, ela faz. Então ela está no lugar de mãe hoje, né, dentro de casa, cuidando da casa, administrando, mas a energia dela é masculina. Então como essa energia masculina se manifesta, já que é mais dominante dentro dela? Tremedeira, palpitação, porque parece que algo vai acontecer, estado de alerta.
Entendeu? Então, quer dizer, a energia masculina ainda está presente, precisa ser trabalhada. Então, você tem que, né, trabalhar essa energia. Você precisa produzir essa energia, né? Ela se entendeu lá, ok, a minha energia predominante é a masculina, então eu tenho que trabalhar ela enquanto eu estou num estado de energia feminina, que também tenho que trabalhar. Aqui eu poderia dizer várias coisas sobre energia masculina e feminina, mas não cabe porque o vídeo é sobre realidades paralelas. Então eu espero que vocês tenham entendido o que é a realidade e como ela se paraleliza, como ela se torna horizontal. As várias possibilidades, é como a gente percebe a realidade e como a gente deixa de perceber a realidade. Às vezes a gente está conectado com ela amplamente, com vários eus nossos, e daqui a pouco a gente se restringe e só está conectado com o aqui e agora e começa a procrastinação, você não desenvolve, não faz nada, fica preso, o que também cria ansiedade, né? Na verdade, a ansiedade, só para completar o vídeo anterior, é uma causa do se não conhecer. Eu não me conheço. O que eu espero do mundo? O que eu vou esperar do mundo se eu não me conheço? Por que eu estou aqui se eu não me conheço? Eu vou produzir o quê? O que eu sou bom? Aí isso cria ansiedade porque vem vários porquês e você não sabe o que fazer. Entenderam? Então, a realidade você produz, porque é como você percebe ela. Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa julgando a outra nas redes sociais, é como aquela pessoa que está julgando percebe a realidade. Ela não consegue alcançar o que você está querendo dizer. E aí cabe a você se importar, você desce um pouquinho a frequência. Tenta traduzir para aquela pessoa da forma como ela pode entender. E depois você resgata ela daquela bolha e faz ela enxergar, exatamente como eu estou fazendo com vocês. Entendeu? Eu estou dando vários exemplos, assim, vários assuntos, porque eu estou resgatando vocês de uma frequência de como vocês veem a realidade e trazendo vocês para uma frequência um pouco mais sutil, leve de entender, mais pesada, porque tudo que está acima é como está abaixo, mais pesada porque traz uma responsabilidade de estado de vigilância de 24 horas. Então a realidade paralela são vários sis. E se ele chegar atrasado? E se ela casar com ele? E se hoje eu não cozinhar? E se hoje eu resolver cantar? E se eu mudar de profissão? E se eu disser não? E se eu continuar dizendo sim? O que você faz segundo a sua natureza? Você sabe qual é a sua natureza? Você sabe que energia está dominante no seu dia a dia, na maioria do dia? Se é masculino, se é feminino? Então são essas coisas que a meditação é um ponto importante. Tá bom, gente? Boa noite.